grande satisfação, de verdade, de estar aqui. O convite de vocês, eu agradeço. Eu tenho certeza que quem mais aprende nesse processo toda vez sou eu. Aprendo cada vez mais, que eu sou convidado para estar na casa, somente igual essa aqui de vocês. Eles já acompanham há um tempo, né? Sabemos da luta, do carinho, de procurar trazer fraternidade, de procurar trazer o Mestre Jesus para mais perto. Né? E eu gosto de começar a minha conversa com vocês. Eu sempre gosto de dizer que o que eu faço é trocar dois dedos de prosa, sobretudo a partir da luz do Evangelho de Jesus. E eu gosto de começar cantando. E quem souber, canta comigo. Essa música é tão conhecida, uma música popular brasileira, que o Roberto Carlos fez há tanto tempo, mas o Erasmo, mas que traz uma energia que eu acho maravilhosa, animada para cima, que se chama Essa Luz. Luz que me ilumina o caminho e me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz raios do amor se orienta aos navegantes perdidos. Força dos humildes, dos aflitos, paz-nos arrependidos. Brilho das estrelas do universo, o seu olhar nos conduz. Essa luz é claro que é Jesus. Essa luz de quem faz o caminho da vida, porque o caminho, a verdade e a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus, meu amigo. Quero caminhar do seu lado e segurar a sua mão. Mãos que me abençoam e me perdoam e afagam meu coração. Brilho das estrelas do universo, o seu amor nos conduz. Mas toda essa luz é claro que é Jesus. Essa luz, essa luz, essa luz é claro que é Jesus. Essa luz, maravilha, né? Como dizia Santo Agostinho, que quem canta reza duas vezes. Às vezes, se você for rezar um terço, tem meia hora cantando só duas, não. Brincadeira, pode cair. É perigoso. Vou deixar assim. Eu não sei vocês, mas eu ando com a sensação de que o tempo parece que anda passando mais rápido, não é? Não é? Quando você vê janeiro, passou-se um ano, 2, 5, 10, 20, 30. Quando você vê, você já morreu. E a morte é uma coisa que acaba com a vida da gente, né? Quando você for velho, né? E a velhice no Brasil não é fácil, porque velho não tem emprego, aposentadoria geralmente é uma mixaria para a maioria, né? E por isso que constantemente nós estamos encontrando idosos nos semáforos pedindo uma ajuda, que é para inteirar o seu benefício. Aliás, esse tempo atrás eu estava ali na Castelo Branco e o senhor parou, veio pedindo uma ajuda, que era para inteirar a sua aposentadoria. Eu perguntei: o senhor já é aposentado? Ele falou: sim. Eu falei: o senhor parece novo, ainda podia trabalhar, ajudar com o progresso desse país. Ele falou: meu filho, eu estou pedindo esmola, não é conselho não. Mas é só para descontrair um pouco, para mostrar um pouco a questão do tempo. Mas ao mesmo tempo eu quero agradecer a todos vocês, presidente, agradecido pelo carinho de estar aqui com vocês, esse trabalho raio de luz que eu tenho certeza que constantemente está trazendo muita luz
para essa região, é um ponto de luz que nós temos aqui, claro, juntando com outras denominações religiosas. E hoje eu quero falar com vocês, a gente vai conversar em torno do Sermão do Monte, na visão espírita. Porque Mahatma Gandhi já dizia, o hinduísta, né, na Índia, que fez uma revolução sem pegar nenhuma arma, se tornou a Índia liberto dos ingleses sem pegar uma arma. Impressionante. E ele, que era hinduísta, não era cristão, quando se deparou com o Evangelho de Jesus, quando ele terminou de ler, a conclusão que ele tem, né? Se acabar todos os livros de instrução do mundo, mas se sobrar o Sermão do Monte, nada se perdeu. Então ele é muito profundo, mas ao mesmo tempo, se observarmos, ele é simples da gente compreender. E, claro, nós vamos dar algumas pinceladas naquilo que eu acho que é importante para a nossa reflexão. Porque quando nós olhamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, nós já percebemos a contribuição que essa doutrina tem para o pensamento religioso, para a compreensão da Bíblia. Porque o Espiritismo, ele não veio para brigar, né? O Espiritismo não veio para brigar e nem dividir. O Espiritismo veio para dar as mãos, porque nós precisamos uns dos outros. É a somatória. Então, o Espiritismo, sobretudo, ele veio para nos ajudar a compreender a natureza espiritual de Jesus. Nós precisamos entender e compreender isso. Porque muitos ainda estão procurando entender a parte humana de Jesus. Tem gente que às vezes eu encontro com ele e fala assim, eu acho que eu vi, parece que Jesus casou, teve uma filha. Ou seja, a gente às vezes tem a mania de querer humanizar Jesus. O currículo desse homem não é brincadeira. Vamos pegar de Ismael, por exemplo, que Jesus pediu para que ele fosse governador do Brasil, né? Então, currículo, governador do Brasil. Quantos anos? 600. Jesus, currículo, governador do planeta Terra. Quantos anos? 4 bilhões e 500 milhões de anos. Não tem como dar errado, sabe, o ensinamento desse homem para nós. Mas se me pedir para resumir o Espiritismo em uma frase, eu diria: o Cristo Consolador, fora da caridade não há salvação. Esse Jesus que vem para perto de nós para dizer, é na caridade, é na fraternidade, é na relação humana que nós teremos salvação de nós mesmos. E qual que é a mensagem central? Ninguém morre. Ninguém morre, né? Isso aqui são sais minerais que vão passar, vão embora e a gente continua aqui. O que nós temos aqui são escolas religiosas. Porque o Evangelho de Jesus, ele não está preocupado em que planeta você mora, qual a cor da pele, qual a sua religião, qual é a sua sexualidade. Até porque no espírito, a alma, essa vida, ela não tem sexo. A gente vai aprendendo ao longo da vida, e já nessa compreensão do sentido da vida, que o espírito ele pode vir homem, pode vir mulher, ele pode ir para... Estava acabando de falar, que eu estava lembrando disso, né? A partir da pergunta 172 do Livro dos Espíritos, né? Você pode nascer em outros orbes, né? Em outros planetas, que a gente às vezes não tem ideia. Mas enquanto a gente tiver nesse processo de repetição de nós mesmos, a gente vai ficando por aqui. Só que chega uma hora que o planeta está assim, né? Ninguém mais entra para fazer maldade. Então é nós que estamos aqui. Precisamos resolver aquilo. Porque o espírito da esfera do Cristo, o que ele tem? Cidadania cósmica. Então o Evangelho de Jesus não veio falar para o presidente do centro, para o padre, para o Tom Carvalho, porque o Tom Carvalho é uma personalidade, uma encarnação. Ele veio falar para todos nós que somos espírito imortal. É a vida, ela segue. E é isso que às vezes a gente demora para compreender. Peraí, essa mensagem de Jesus é para me
ensinar como fazer o feijão com arroz. Não, é para a vida imortal. Portanto, nós precisamos parar de picuinhas, né? De tantas besteiras. E para começar, eu quero analisar com vocês. Bem-aventurados os que sofrem, porque estar encarnado é uma temporada de prova. Bem-aventurados os que sofrem. E para a gente fazer uma prova, quando a gente vem para ela, a gente pega lápis, borracha, papel e adentra ela. O tempo do teste vai depender de cada um de nós. Agora, não tem ninguém aqui te julgando, contando os seus pecados para ver se você vai para o chamado céu ou inferno. Às vezes a gente encontra umas pessoas, eu já me deparei, até em familiares meus, algumas pessoas brigando com a mãe, com o pai. Eu não pedi para nascer. Pediu. Implorou. E Deus que ajoelhou, fez novena. Foi a pé para a Trindade, voltou a pé com o Espírito, ele voltando atrás do Pai na mão, né, implorando. Eu não pedi para pedir. É pela consequência do que você faz que saberá se foi bem na prova. São as consequências que nos dizem se nós acertamos ou se nós erramos. Reencarnação é reencontrar consigo mesmo. É mais do que voltar. É um compromisso com a sua evolução. Reencarnação é uma bênção. E não precisa você acreditar outra denominação religiosa. Não. Reencarnar, renascer, ressuscitar faz parte da lei cósmica. Você não precisa ter nenhuma religião. É que tem pessoas que vêm, voltam, vai, volta, não conseguem ainda compreender esse sentido, né? Do ponto de vista material, tudo que você ama, se você analisar a vida, a gente crescer, a gente viver a vida só do ponto de vista material, né? De correr atrás das coisas, de achar que a felicidade está lá na frente. Para isso eu preciso trabalhar, juntar dinheiro, né? Eu preciso comprar casa, carro, eu preciso estar bem, eu preciso comprar fazenda, eu preciso fazer isso, para quê? Para ser feliz. Muitas vezes a gente não faz isso para ser feliz. E aí tem uma frase de Buda que eu gosto muito, né? Qual que é a maior contradição do ser humano, sobretudo do homem? Se mata, se acaba, fica doente para juntar dinheiro. Depois ele gasta o dinheiro para adquirir saúde. É uma contradição da nossa vida, né? Então, do ponto de vista material, tudo que você ama, você vai perder. Você vai perder família, você vai perder filhos, você vai perder bens, né? Você vai perder a beleza. A beleza. Né? Vai se acabando, a gente vai desmontando. Não tem saída, é um processo natural, né? O envelhecimento do corpo, essa morada do espírito, porque um aprendizado, nós viemos num trem, parou na estação, descemos, ficamos aqui, ele foi embora, daqui a pouco ele junta a mala e vai embora novamente, né? Então é um aprendizado, então a gente vai perdendo tudo, né? Então, por que eu estou falando da questão da beleza? Porque hoje nós estamos vivendo meio que uma paranoia, né, em torno da beleza, sobretudo, não digo, claro que não são todas, mas grande parte das mulheres, dos homens, está mais preocupada em fazer uma selfie, né? Olhar aqui de lá, né? Nós estamos muito mais preocupados com essa parte material, e isso quando vai despencando, dá tudo, né? É o caso daquela senhora que vivia, aquela mulher vaidosa e tal, coloca silicone, apronta 70 e tal, quando chega velha, não podia mais ficar com aquilo, acabou dobrando tudo, né? Aí realmente é despencado. Pega um ônibus lotado, quer uma cadeira para sentar, ninguém dá uma cadeira. Daí a pouco entra uma mulher linda, jovem. Aí o rapaz sentava assim, pegou, levantou para a menina sentar. Aí a senhora pegou. Falou, meu filho, você sabendo que eu já fui uma uva. Ele falou, não, eu já vi rato virar morcego, cobra virar borboleta, mas uva virar abacaxi. Mas é natural, nós vamos virar. E tomara que a gente vire maracujá de gaveta,
sabe que a gente vive um abacaxi, no bom sentido, para adquirir experiência da vida. Ou seja, então tudo fica sombrio se você olha na condição física. É por isso que a nossa sociedade é a mais deprimida de todos os tempos, porque é a mais materialista. Porque, em geral, nós estamos mais preocupados em que eu vou ter e não no prazer naquilo que eu faço. Porque esse é o valor que a sociedade nos impõe e a gente vai mudando, a gente vai levando. Aí nós ficamos desesperados, quando perdemos uma profissão, perdemos um cargo, perdemos um ente querido, chegamos ao final da vida cansados, frustrados, decepcionados. E aí nós temos a mania de potencializar os nossos problemas. Tem pessoas que às vezes a gente chega, a gente vai conversar, sobre um problema de saúde, ele já enumera uns 17, 20 problemas de saúde já. Então, menina, você tem que ver, você pensa, puta merda, já está morto, nem sabe. Por quê? Porque quando a gente envelhece nesse formato, a notícia ela chega para a gente nua e crua. Porque faz parte da vida, a gente precisa aprender de alguma forma, né? Mas diante de tudo isso, vem a consolação espírita. Chega para nós. Dá essa perspectiva da vida imortal, vida de solidariedade. Esse é o aspecto consolador do Espiritismo. Por isso, bem-aventurados os que sofrem e sabem por que sofrem, porque sofrer a consequência de algo é depurar, é regenerar, é ajustar. Se nós estamos aqui, não é por acaso. A gente está aqui porque foi necessário voltar. E voltaremos quantas vezes for preciso, embora nós que já tenhamos o sentido da vida, temos que tomar cuidado. Então, meu filho, vamos pegar a malinha, vamos para outro lugar, para você poder ajudar em outro lugar, porque você está num processo repetitivo, já compreendendo e entendendo o processo e vai jogando para frente, né? Ou seja, o que o Espiritismo nos ensina é que vamos perder agora para ganhar depois. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. O pobre de espírito, o que o Evangelho fala de o que é pobreza aqui? O que é pobre? É humilde. Sabe? Bem-aventurados os pobres de espíritos. O pobre de espírito é humilde. Agora, mas de qual humildade o Evangelho está falando para a gente? Do cara que anda de chinelo, de roupa rasgada, sujo? Isso é desleixo, né? Isso não é pobreza, não. Cabelo bagunçado. Humildade não é algo que se aparenta por fora. Às vezes você vê uma pessoa na maior penúria, na maior dificuldade, é extremamente orgulhoso e prepotente, não é? Constantemente a gente encontra na porta da nossa casa, sempre aparecia por lá uns rapazes, infelizmente, por causa desse mundo das drogas, né? 2 deles já se foram, porque é uma vida tão... Até tentamos ajudar, conversei uma vez com eles, quis ajudar um rapaz que eu achava muito inteligente, queria tirar do mundo das drogas, mas ele precisava querer. Falei para ele, eu vou providenciar estudo para você. O que você gostaria de ser? Advogado. Falei, você vai se tornar um advogado. Pensa daqui 5 anos. Tudo isso, mas ele não conseguiu sair, acabou perdendo a vida, né? Mas tinha outro que até interessante, que ele sempre chegava lá, por exemplo, pediu um prato de comida, a gente arrumava um prato de comida para ele, pediu uma roupa. Deus o abençoe, que Nossa Senhora lhe proteja. Um dia chegava a pedir dinheiro, ele não dava dinheiro, papai tomava banho soda, o que é isso, não sei, não há nada. Então, às vezes é assim. E às vezes você pode entrar numa mansão e encontrar um coração profundamente humilde. Portanto, humildade não é o tamanho da sua conta corrente. Humildade não é ser ignorante. Humildade é assumir quem você é. É o dever de melhorar. Esta é a característica do humilde. Não importa o quanto você sabe,
mas você sabe que precisa melhorar. Porque o humilde tem a dimensão daquilo que ele não sabe. E a humildade, ela gera naturalidade. Não precisa ser alguém que você não é. Portanto, a partir dessa linha de raciocínio, a vida é leve, né? É tranquila. O orgulhoso não. O orgulhoso não sabe viver com o que ele tem e não se contenta com o que tem. Bem-aventurados os que têm coração puro, porque verão a Deus. O que é ter coração puro? São os que têm a capacidade de ver pureza, beleza, discernir do outro o bem que ele tem. Todos nós temos bondade e temos maldade. Como eu disse, o fato de estarmos encarnados demonstra isso, né? Todos nós temos sombra e luz dentro de nós. Então é um duelo constante para o nosso aprendizado, né? Então, já demonstra isso. Me faz lembrar daquela historinha da avó com o neto, né? Toda vez que o neto chegava na casa da avó, vinha o vô de lá para cá: minha velha, cadê o almoço? Está na hora, não saiu o almoço ainda? Minha velha, minha roupa está mal passada. E reclamou. Um dia o neto falou assim: o vô sempre foi assim, reclamou. Sério? Falou: vó, a senhora nunca largou desse homem. Eu falei: meu filho, é o seguinte, durante a vida, eu sempre pesei a bondade do seu avô, né? O trabalho dele, a honestidade, a fraternidade, e essa parte veio da impaciência. Só que a bondade sempre ganhou. Então eu colocar na balança, então a maldade a gente deixa para lá. Ou seja, é algo que todos nós temos, ninguém é perfeito, né? Coração puro é pureza de intenção. A intenção é tudo. Porque, veja bem, quando a gente fala da intenção, quando uma pessoa quer se formar, quer ser médico, uma médica, ele sabe os percalços que ele tem que correr, a dificuldade que tem. Às vezes a prova do Enem, que ele corre, chega lá, o portão está fechado, é tanta coisa, mas a intenção está lá na frente, ele vai fazer tudo para atingir essa intenção. Então isso se torna um coração puro, porque ele tem foco naquilo que ele vai fazer. Aqui também fazendo lembrar, quando o Chico Xavier ainda morava em Pedro Leopoldo, que é bem pertinho ali de Belo Horizonte, né? Pedro Leopoldo é perto de Belo Horizonte. Você imagina o espiritismo há 70, 80 anos atrás? Não era fácil, não era fácil, porque não é nenhuma crítica, apenas uma análise. O catolicismo é forte, e era muito mais forte ainda, imagina aquela região ali tradicional de Minas Gerais, aquela coisa toda, né? Mas, na época, tinha um senhor lá de Belo Horizonte que se tornou um grande amigo do Chico Xavier. Talvez vocês já viram contar essa história, que é Loreto Flores. Então, Loreto Flores se tornou um grande amigo de Chico Xavier, um grande conhecedor do Evangelho, do Espiritismo, praticava, fazia na prática, sobretudo, a caridade. Loreto Flores, como os homens aqui mais antigamente, e presidente, você deve lembrar bem disso, né? As pessoas antigamente, eles usavam umas calças, geralmente tergal, né? Aquela quininha assim, fininha, né? Aquela coisa, aquela camisa por dentro, aquela camisa, era volto, isso, tinha um tecido, né? Comprava o ano inteiro, fazia um volto para tudo quando era menino ali na casa, ou seja, então aquela camisa de volto. Então o homem na época, que se prezava para ser galanteador, ser realmente um homem respeitado, ele usava a camisa volto, uma calça de tergal, a camisa por dentro, e usava 3 peças. Os mais velhos aqui devem lembrar: um pente, um espelho e um lenço. Loreto Flores era dessa pessoa, certinho, arrumadinho, mas pensa numa alma, sabe? Loreto Flores, então, a partir do conhecimento do Chico, uma época eles começam então, a fazer a campanha do quilo, arrecadar alimentos para ajudar. E ele então, com o saquinho nas costas, bate na porta da casa de uma senhora. A senhora abre e ele fala o que eles estão fazendo a campanha do quilo, né? Falou do ali que era espírita, dando um momento espiritual, fazendo isso. O que a senhora fez? Cuspiu na cara do Loreto Flores. Simplesmente cuspiu na cara dele e fechou a cara.
Ele falou assim, maior paciência do mundo, colocou o saquinho no chão, tirou o lencinho do bolso, limpou os parados e falou, minha senhora, isso que a senhora fez é para mim. Para os pobres, a senhora tem alguma coisa? É para mim que a senhora fez. Agora, para os pobres, a senhora tem. Ela ficou tão envergonhada com aquilo, percebeu ele, foi lá dentro, trouxe um vídeo mesmo. Ele pede para ela, com a melhor das intenções do mundo, que Jesus abençoe. Coloca no saco e sai sorridente. O que é isso? Pureza de intenção. Não são os percalços que vão acontecer que ia atrapalhar a intenção, o objetivo, né? Isso que de fato é presença, evangelho vivo, vibrante, evangelho dinâmico. É isso que nós precisamos alcançar. Bem-aventurados os que têm, que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Nesses anos de vida eu aprendi que quem briga sempre perde. Aprendi que uma discussão acalorada é como uma carroça vazia andando sobre pedregulhos. Você já viu carroça vazia andando sobre pedra? É um barulho louco, né? Mas o lamento está vazio. Assim é uma discussão acalorada, uma discussão que você não dá tempo do outro falar, raciocinar, você já fala em cima da fala do outro fala em cima da sua fala e tal. Me vai lembrar muito, às vezes eu comento com a Sandra, minha esposa, que alguns restaurantes que a gente vai, né, às vezes almoçar ou vai jantar, menina, parece que para por cima uma camada de conversa, você não consegue entender, impressionante, você sai cansado, minha Nossa Senhora, sai derrubado. Aí por isso constantemente vamos fazer um arroz no povo, vamos ficar por aqui. Precisamos trabalhar a conciliação para sermos brandos e pacíficos, porque se deu briga, não importa o resultado, você já perdeu. E aí tem perda financeira, você perde a paz, o equilíbrio e nunca o resultado é satisfatório. Eu constantemente gosto de contar essa história porque aconteceu comigo no começo da carreira do irmão Milton, já contei isso aqui, mas eu sempre gosto disso como exemplo para a minha vida. Gosto de citar aquilo que acontece, né? Quando eu mais humilde nós viemos para Goiânia para trabalhar como artistas, a gente queria sermos artistas, vencer e tal. Pô, imagina, nós viemos para Goiânia com a cara e a coragem, cada um com 4 filhos, viemos para cá. E nesses percalços, não corre para lá e para cá, fazendo projeto de escola, não sei o quê. Teve um dia que eu mais humilde tivemos uma discussão, tivemos uma briga no bom sentido de conversar, porque eu discordei do negócio, ele discordou de mim, não sei o quê. De repente a gente sentiu que a coisa estava assim, meio acalorada. Claro, você perdeu o respeito, mas a discordância estava grande. Até que o Milton virou para mim, falou, Tom, para nós seguirmos, nós precisamos melhorar algumas coisas. Por exemplo, você tem esse defeito, esse. Numerou 18 defeitos. Quatro insultos, não sabia que tinha tanto defeito assim. Eu não queria concordar e numerei um monte dele também. Demos um tempo de silêncio, calmando, cada um foi para sua casa. Fui para mim, cheguei em casa, cabisbaixo, estou lá, aí de repente a minha mulher veio, olhou. O que foi? Não tem nada. Não te conheço, aconteceu alguma coisa. Não é que o mais humilde hoje acabou tendo uma discussão. Ué, por quê? Eu falei, não, ele falou para mim, ele falou que eu tenho esse defeito, esse, até de enfiar o dedo no nariz para tirar a titica, ele falou para mim. Ele falou tudo, sabe? E ela ouviu caladinho. Eu falei assim, mulher, seja sincera, você acha que eu tenho esse tipo de defeito? Para quem que eu fui perguntar? Ela falou, você não vai achar ruim, não? Eu falei, não, tem mais. Ou seja, quando ela falou isso, porque aí eu dei a abertura, né? Eu falei, eu falei, mas o que eu faço? Pega aquilo que você acha então que não está legal, faz uma reflexão. Se você acha que é importante continuar mais humilde, vocês acham que o trabalho que eu penso que é importante, eu acho que vocês têm uma missão na área da alegria e tal, então faz o seguinte, enumera e vai consertando por um. Foi o que eu fiz. Ou seja, você nunca dá conta de resolver tudo da noite para o dia. É a mesma coisa que você falar o cara que bebe e fuma, né?
Às vezes eu fumo uma carteira de cigarro e digo, não, acabou, não vou mais fumar. Não é assim. O próprio Divaldo falava numa palestra dele, né? Vem para 19, 18, 17, 16, vai voltando. É mais fácil do que você. Se você der conta de maneira radical, ótimo, mas não é fácil. O que é que eu fiz? O que é que eu procurei ter? Humildade. Eu procurei ter humildade. Eu falei, se alguém está falando isso, porque gosta de mim, então eu vou procurar, vou corrigir, né? Bem-aventurados os misericordiosos e pacificadores. Quando nós estamos citando isso? O que é misericórdia? Eu te aceito, eu te acolho, eu oro para que você melhore, eu faço tudo o que puder para te ajudar a melhorar, mas sem perder o meu equilíbrio, sem abrir mão daquilo que eu acho que é importante, mas aceitar o outro, acolher, orar, ajudar para que ele melhore. Isto é misericórdia. Porque na terra não existem espíritos imunes de vida pura. Todos nós já cometemos erros. Um dia eu conversava com o Dr. Delfino, que é um psiquiatra espírita. Ele já esteve aqui na casa de vocês? Eu sigo ele. Então, Dr. Delfino é um gentleman, né? É aquela pessoa equilibrada, sensata. Entre uma conversa e outra, né? Eu gosto de citar isso. Eu conversava com ele, falando das complicações da vida e brincando, né? Eu falei assim, doutor Delfino, mas realmente casamento é uma coisa complicada, né? Eu vou, claro, meu filho, casamento é coisa de espírito atrasado. Anjo não casa. Ou seja, é atrasado porque nós estamos no atraso do equilíbrio das coisas, né? É por isso que nós estamos atrasados. Na medida que a gente vai consertando, conciliando, conversando, compreendendo, amando, a gente vai para frente. Eu gosto muito dessa frase de Chico, quando ele pergunta para Emmanuel, isso para situar a nossa situação hoje, que a gente vê que de certa forma a gente já avançou, né? Emmanuel, o que é o criminoso? Eu lembro que parece que foi uma época que teve um crime bárbaro, né? Até o Chico ficou assustado com aquilo. Que é? O Emmanuel disse assim, Chico, é qualquer um de nós que foi descoberto. Volta 2, 3 encarnações para trás que você vai ver. E é engraçado que de vez em quando, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas em mim, hoje, estou bem mais equilibrado. Mas de vez em quando tem assim, um rompante, né? Um momento que você vai ser uma água cheia agora, né? Teve uma vez que eu estava, há uns 7 anos atrás, eu tinha uma fazenda no Vale do Araguaia, ali depois de Jussara, lá de Britânia, e a esposa do meu funcionário pediu para levar uma tela para ela, porque ela queria fazer um galinheiro. Eu estou procurando uma tela, imagina a Castelo Branco ali, depois das 5 da tarde, meia da tarde, né? Aquela loucura de carro, embora tem 3 pistas, né? Mas a pista que fica aqui, ela está toda tomada de carro, né? Eu estou procurando tela, eu vim na casa da tela. Quando eu vi, eu dei certo para entrar, estava passando um motoqueiro por aqui. No que ele estava passando, não deu outra. Bateu no carro da frente, quebrou o farol do carro da frente, de trás, né? E aí ele quebrou, caiu, eu vi que ele machucou o dedo, quebrou o retrovisor da moto. Rapaz, mas ele veio uma fera para seguir. E veio, sei o que pior é que ele passou aqui, não no carro, né? E eu tentei argumentar com ele, quanto mais eu tentava argumentar, aí que ele ficou bravo. Menino, quando eu vi, eu voltei 4 encarnações passadas. Ou seja, veio, tudo aquele repente. Mas graças a Deus que alguém olhou para mim, assim de cara, sabe? Atravessou na minha frente, parece que era um anjo. Eu, Tom Carvalho, calma. Opa. Aí eu entrei dentro da loja. Quando eu entrei dentro da loja, aí alguém falou para ele que era o Tom Carvalho. Aí já veio com o celular gravando e tal, que ia jogar na rede, imagina. A provocação, o capeta também pior, né? E aí, calma, fiquei ali tranquilo, esperei passar. Aí o meu genro, era sargento,
falei com ele, a viatura veio. Quando a viatura veio, ele ficou calminho, quietinho. Aí quando ele acalmou, eu cheguei para ele e falei assim: deixa eu te falar uma coisa, agora nós temos condição de conversar. Posso falar? Aí pode. Falei: ó, eu vou dar um conselho para nós dois, porque todos dois alterou. Vamos ter mais paciência no trânsito, vamos ter mais carinho, porque senão a gente não resolve. Do jeito que você agiu, eu acabei agindo de uma maneira muito errada para você também. Mas a moto não é minha, é da empresa. Eu falei assim: quanto que custa o trouxe? Tanto, paguei para ele. Mas quebrou o farol do carro da mulher ali, a mulher já gritou para ele, falou: não, já me matou. Eu falei: agora vai para o hospital, quer uma ajuda para você cuidar desse dedo? Assim, não, aqui só arranhou aqui e tal, está tranquilo e tal. Aí me pediu desculpa, mas a partir do momento que eu tive a humildade de perceber que eu estava errado, né? Então, consertamos as coisas por aí. Imagina, por isso que eu falo, se há discussão, nós só vamos perder. Tem uma reflexão que eu gosto muito dela, que nos mostra como Deus nos ajuda diante dos nossos pedidos. Eu gosto muito dessa frase. Eu pedi forças e Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favores e Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada do que eu pedi, mas tive tudo que eu precisava. Eu gosto muito dessa frase. Para finalizar, a gente vai aprendendo que Deus não usa de violência para corrigir os seus filhos. O que Deus usa para corrigir os seus filhos? Ele usa o tempo. É o tempo que Ele usa. Aqui só abrindo uma brechazinha, me lembrar da piadinha, né? Com relação a tempo, o cara impaciente, né? Que queria uma audiência com Deus. Aí ele chegou para Deus: Senhor Deus, eu sou um filho. Fala, meu filho. Senhor Deus, o que é para o Senhor 1000 anos? Eu falou: 1 minuto. O que é para o Senhor 1 milhão de reais? Falou: 1 real. Oh Deus, meu Pai, me dá 1 real. Falou: espera 1 minuto. Paciência. Então Deus usa o tempo para poder corrigir seus filhos. E a sua pedagogia, o seu ensinamento, a sua escola se chama amor. Dr. Bezerra de Menezes fala um negócio que eu acho muito interessante. Porque às vezes a gente faz alguns trabalhos, parece que é pequeno, né? Mas aí a frase dele que diz: não é o tamanho da tarefa, mas a devoção com que a façamos em favor de outras pessoas. E para finalizar, a frase de Val, desse ícone do Espiritismo, né? O que temos, nós deixamos. O que somos, nós levamos. E, como sempre, para estar finalizando, eu quero cantar mais uma música com vocês. Quem estiver comigo, tem uma música que eu gosto muito, aprendi ela faz pouco tempo, embora já o pessoal sempre cantou no Congresso Espírita, que é o Tim e Vanessa, né? Aos pés do monte, conhece? O sentimento me conta, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do bem que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar, e em canto que seguir.
sentimento me monta. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança igual de vencer. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito. Tua palavra me sonda e conta do rei que espera por mim. Eu te ofereço meu grande, a dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar em canto, e seguir, caminhar e saber pra onde tu me aqui, minha luz, Senhor. Eu ouvi tua voz, teu falar em canto, e seguir, caminhar e saber pra onde tu eis-me aqui, minha luz, Senhor. Que o Mestre Jesus, esse caminho, verdade e vida, abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós. Muita paz, gratidão, muito obrigado. Deixa eu pedir, não pode? Pode. Canta do Roberto Carlos, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Será que nós vamos lembrar mesmo? Hã? Você lembrou de uma boa agora, mãe? Pode ser outra dele? Pode. Faz muito tempo que eu não canto essa. O homem, lembra? Pode. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais velho que já existia. Tinha no olhar uma oração e no falar a mais linda canção que já saiu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração e compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Por isso os lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra me entregar quando ele aqui chegar. Não
quando esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu. Jesus, Jesus, muita paz.